Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Wellington Oliveira por aqui para mais um Jesus Mais Podcast. É isso aí, pessoal. Tô feliz porque você tá aí do outro lado. Tenho certeza que esse conteúdo de hoje vai te ajudar. Sabe por quê? Porque nós vivemos uma sociedade onde ela vive muito inconstante. Aquilo que era antes, hoje já não é mais. E aquilo que não era, passou a ser. Mas nós temos uma certeza que a palavra de Deus ela permanece. E a melhor coisa que nós podemos fazer nessa vida inconstante, nesse mundo inconstante que nós vivemos, sabe o que é? É permanecer firmes em Deus, não é verdade? E esse podcast eu quero te ajudar e trazer aqui através do nosso convidado, te ajudar a entender como se manter constante em um tempo de tanta inconstância, tá bom? Tenho certeza que esse podcast vai te ajudar. Fica com a gente porque vai ser muito edificante, tá bom? Bora lá? Pessoal, e para isso nós estamos recebendo aqui hoje um amigo, pastor, ele que é pastor há 34 anos, rapaz, 34 anos de pastoreio, ele é casado com a Clinilda, pai do Lucas, da Laís, da Mariana, tem 3 netinhos, né? Pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no Cruzeiro do Sul, e ele também é idealizador do COMPAV, o Conselho de Pastores aqui do Valparaíso, nosso amigo pastor Ávila. Pastor, muito obrigado por ter aceito o convite, ter vindo aqui nesse momento bater esse papo conosco, ajudar esse pessoal que está em casa a entender um pouquinho como se manter constante nesse mundo tão inconstante. Obrigado, viu, pastor? Prazer meu, Wellington, estar aqui, pastor Wellington, atendendo esse convite e dizer que é uma alegria muito, né? É assim, imensurável poder estar aqui para compartilharmos algumas experiências que Deus tem nos proporcionado, principalmente no ministério pastoral, né? Uhum. E aprender também aqui um pouco com vocês, Que é aqui isso? com os nossos telespectadores aí que estão, certamente, às vezes ficam mandando alguma coisa, Mensagem, né? uhum. Uma mensagem. Que bênção, pastor. Nós estamos alegres por recebê-lo aqui nessa tarde, nesse momento. E aproveitando a oportunidade, pastor, nos ajude aí. O senhor que está há 34 anos no pastoreio. Muito tempo, hein, pastor? Rapaz, fica você que está em casa pensando, rapaz, 34 anos só de pastoreio. Quanta experiência, hein? Uma estrada. Quanta coisa o senhor já passou, já percorreu. A gente estava conversando aqui nos bastidores, pessoal, como que muitas coisas eram e deixaram de ser, né? Citamos até exemplo aqui do Walkman. Lembra do Walkman? Você que tá do outro lado, lembra aquele CDzão que você tinha que andar? Era fita, né, na época, botava aqui no lado aqui. Depois veio isso aí. Depois veio o quê? Veio o pendrivezinho de música, o MP4. Hoje em dia é tudo no celular, né? E por que nós estamos falando isso? Porque as coisas vão mudando, né? E nesse mundo de tanta inconstância, pastor, como é que o senhor pode citar aí, quais são as qualidades que o senhor vê que a gente precisa ter para se manter constante nesse mundo que muda tão rápido, sabe? Hoje é uma coisa, amanhã já é outra, e depois já é outra, e já é outra. E o senhor nesse percurso aí de 34 anos de pastoreio, como é que o senhor vê assim, cara, a gente precisa ter essas qualidades, você precisa tentar andar assim para poder permanecer firme. Como é que o senhor nos orientaria aí? Tem uma conversa aqui de orientação nesse momento. Então, pastor Wellington, a gente tem experimentado, né, ao longo dos anos, ver e conviver, na verdade, com estas mudanças, que são mudanças que elas, de certa forma, contribuem muito, né, para o crescimento através das experiências que a gente vive ao longo dos anos, Uhum. né? Mas, assim, dependendo do que nós, com que nós nos deparamos, essas mudanças elas podem ser boas ou podem ser prejudiciais, né? Tem o seu lado bom e o seu lado ruim da coisa. Uhum. E eu diria que uma das coisas boas destas mudanças é que nós evoluímos muito com o tempo, né? Uhum. Evoluímos muito, a tecnologia ela trouxe muita coisa boa, e quando você usa a tecnologia para o bem, Sim. correto? Uhum. E essa mudança que veio, ou as mudanças que vieram, elas contribuíram muito para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Mas um cuidado que nós devemos ter é exatamente com essa velocidade dessa mudança, né? Algumas coisas elas foram
se tornando prejudiciais porque as pessoas elas mudavam na mesma velocidade que as mudanças aconteciam. Ou seja, não tinham uma opinião própria acerca de algo, né? Não tinha uma constância acerca de um pensamento que ela defendia. E o tempo vinha, vamos dizer assim, o modismo, né? Trazendo as suas inovações, e essas pessoas que não tinham uma raiz, que não tinham uma constância naquilo que faziam, ou uma opinião daquilo que defendiam, elas eram levadas com essas mudanças que chegavam também. E muita coisa contribuiu para que essas mudanças elas afetassem a vida dessas pessoas de forma negativa, né? De forma negativa. Só se eu falar aqui de que forma, assim, de forma positiva, a gente vê muita coisa boa, mas principalmente de forma negativa, essas mudanças elas prejudicaram a vida de muitas pessoas, né? E como é que você vê na questão da fé, pastor? As coisas foram mudando e então você só viu algumas pessoas entrando, saindo, chegando e começando a fé, depois desanimando. E como é que você vê a sua estrada, assim, pô, 34 anos só de pastoreio, nascido e criado na igreja, vários anos na vida cristã. O que você acha que é chave, assim, para você permanecer firme na presença de Deus e não se desviar nessas mudanças que tem, assim? Qual o conselho você daria pra gente? Eu acredito que um relacionamento com Deus, pessoal, com experiências, né, vividas ali, experiências pessoais com Deus, né? Por exemplo, você viver de experiências dos outros, a gente vê que existem muitas pessoas hoje contando testemunhos da vida de outras pessoas. Mas porque eu ouvi isso, porque aconteceu esse fato com alguém. Agora, você ter uma experiência pessoal com Deus, né, isso vai fortalecer o seu relacionamento com Deus. E uma vez que você tem essa experiência pessoal com Deus, minha mãe dizia muito isso, meu filho, é muito importante que você tenha uma experiência pessoal com Deus, porque é isso que vai fortalecer a sua fé. É isso que vai fazer com que você crie raiz. Você tenha raiz, né? E o tempo, ele vem e ele traz consigo as suas novidades, né? As suas mudanças, mas naquilo que você foi instruído lá atrás, né? Por isso que a Bíblia diz, né? Ensina o menino o caminho que deve andar. E quando ele crescer, não se desviará dele. Ou seja, esse menino, essa formação que a pessoa recebe, né? Ela é muito importante para se tornar um pilar que vai fortalecer a vida dessa pessoa para os tempos futuros. Tá? Então, diante daquilo que tem surgido aí, se você tiver um bom relacionamento com Deus, se você tiver uma experiência de vida com Deus, né, nada vai afetar, né, mudança alguma, tempo algum vai mudar a sua vida, tá? As suas atitudes. A gente tem visto assim, igrejas que hoje mudaram muito, né? Começaram defendendo um conceito, né, um pensamento ali, e elas foram se deixando levar por aquilo que foi surgindo com o passar dos anos e foi perdendo a sua característica. Sim. Foi perdendo a sua característica. Então, ela foi se tornando algo que não tinha mais característica, né? Perdeu a sua característica, na verdade, né? E isso também pode acontecer com o cristão. Se ele não buscar ter essa experiência pessoal com Deus, e eu vejo a importância dessa experiência através de quê? Da oração, da palavra, porque são pilares que vão sustentar mesmo a vida do cristão, né? Falando de cristão aqui, do servo de Deus, da serva de Deus, para que ele não seja abalado por essas mudanças que estão surgindo aí. Não seja levado por qualquer vento de doutrina. E a gente está vendo que está surgindo muita coisa, né? Até no meio evangélico, infelizmente, com a imagem ou com
uma roupagem de que é algo que veio e que vai causar mais impacto, vai atingir mais pessoas. E eu me lembro que a igreja, sem citar aqui, né, placa de igreja, nome de denominação, a igreja do Senhor Jesus, ela não precisou muito de artifícios para poder alcançar, né, ou atingir o território, alcançar as vidas que né, fizeram parte dela no passado, de forma alguma. A igreja, ela foi aquela igreja que pregou a Bíblia, pregou a palavra, o evangelho genuíno, né? Falou de Cristo como Cristo é, sem maquiar o evangelho, né? Então eu diria que para que essas pessoas elas permaneçam constantes, em primeiro lugar, elas não sejam levadas por aquilo que as pessoas dizem ou pensam que seja melhor para as suas vidas, mas que elas busquem ter um relacionamento pessoal com Deus, e aí sim elas vão poder ter um norte, né, para chegar num local mais seguro, no lugar mais seguro, né, na presença de Deus. É interessante o que o senhor falou e a gente ter essa experiência, marca a gente, né? Quando a gente tem uma experiência com Deus, a gente é marcado de uma forma assim ímpar. E essa que o senhor citou também de ensinar a criança, de ter um ensino, né? Querendo ou não, o senhor citou sobre ensino e da fundamentação da palavra. Eu acho interessante porque não é jargão, pessoal. A gente anuncia na igreja, irmãos, vamos para o culto de oração. Irmãos, vamos para o culto de ensino. Tá aqui um pastor que está nos dando experiência, talvez está na sua casa aí perguntando, para que culto de oração, para que culto de estudo? Mas se não for assim, não tem base, não tem como a gente permanecer firme, porque vai vir ventos, vai vir heresias, vai vir mentiras, que a gente só consegue combater, né, pastor, se tiver baseado na palavra. Sim. E como é que a gente consegue isso? É através da escola bíblica dominical, que as pessoas olham, mas a escola bíblica dominical está ultrapassada, isso aí é de antigamente. Mas o ensino, ele é a base, né, pastor? Acho que desde a sua época até hoje em dia, acho que é uma parte fundamental que a gente tem que ter para permanecer firme, né? E eu acredito, pastor Wellington, eu acredito muito quando eu falo dessa experiência. Eu lembro quando Jesus ele estava prestes a voltar para o Pai, ele reuniu os discípulos e, a portas fechadas, ele fez uma pergunta muito interessante, né? E a gente entende o porquê dessa pergunta que Jesus fez para os discípulos. Quem o povo diz que eu sou? Qual a opinião dos de fora acerca da minha pessoa? E os discípulos disseram, uns dizem que tu és João Batista, que tu és, né, um dos profetas. Então eles foram dizendo ali Elias, né, pela forma enérgica como Jesus ele agia, ele atuava, e eles foram revelando o que eles ouviam das pessoas lá fora acerca de Jesus. Qual a opinião deles lá fora? Então Jesus pergunta, o que o povo diz acerca de mim? Então eles estavam em contato com o povo e ouviam. Às vezes alguém não tinha coragem de falar para Jesus, mas falava para eles. Né? Ou eles ouviam, isso é Elias. Né? Então é João Batista. E aí Jesus disse, então essa é a opinião dos de fora. E a opinião de vocês? A gente vai apertando. Quem sou eu para vocês? Né? Quem sou eu para vocês? E eles disseram, né, ali a Bíblia diz que Pedro toma na frente dos demais, não foi isso? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tu és o Messias esperado. Nós temos crido que tu és o Cristo, filho de Deus. Aí Jesus disse, olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então, por que Jesus precisava ter essa conversa franca com os discípulos ali? Para que Jesus visse o grau de amadurecimento dos discípulos, e se eles tinham convicção do seu chamado, e se eles estavam prontos para representar Jesus, porque a palavra cristão quer dizer pequenos cristos. Então eles se tornariam, na ausência de Jesus agora, sendo assunto aos céus, eles se tornariam representantes de Jesus aqui na terra. Então Jesus precisava se certificar, né? Não que Jesus não soubesse, mas Jesus precisava se certificar que ali estariam aqueles que dariam continuidade ao seu ministério terreno. E a gente precisa se ver nos discípulos também. Há momentos que nós precisamos nos ver nos discípulos.
Qual é quem é Jesus para nós? Eu falo tanto que eu sou evangélico, que eu sou cristão, mas quem é Jesus para mim? Como é que eu o vejo? Então Jesus queria, quem sou eu para vocês? Porque a opinião do de fora é essa. Agora, e a opinião de vocês? Porque eles dariam continuidade ao ministério de Jesus. Então Jesus precisava que eles realmente expusessem ali, né, publicamente, verbalmente, declarassem ali o que estava no coração deles. Então eles revelaram que eles criam que Jesus não era um líder apenas, um revolucionador, né, um revolucionário que tinha se levantado, alguém que era visionário, que estava trazendo uma visão nova. Não, eles foram enfáticos quando disseram, nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então estavam dizendo, tu vieste para uma missão, tu és o Filho de Deus. E o Cristo de Deus não veio para revolucionar, tanto é que ele disse, o meu reino não é daqui. Né? Então, naquele momento, os discípulos revelaram que eles tinham essa consciência de que Jesus era o Filho de Deus. Então, eu quero crer que naquele momento Jesus, né? Então vocês estão preparados para dar seguimento ao meu ministério na Terra. Interessante que ele cita, e aí é a questão da experiência, né? Quem eles estão vendo que é Jesus? Eles falam daquilo que eles veem agora. E acontece que muitas vezes, pessoal, nós estamos aí, igual o pastor já citou aqui, contando quem é Jesus, mas com base na experiência dos outros. É como se nós fôssemos aqueles que estavam concordando com quem... Não, estão dizendo que ele é Elias. Não, concordo que ele é Elias, porque tu não tem experiência com Deus. Então, qualquer opinião que surge Sim. por aí, você acaba acatando, falando, não, é essa opinião. Ah, Jesus era um mentiroso, então você que não tem experiência com Deus, você vai falar, não, então ele era um mentiroso mesmo. Jesus era só um homem qualquer. Aí, sendo que não tem experiência com ele, você vai aderir a essa verdade. Mas quando você tem experiência com Deus, você fala, não, esse Jesus aí, eu sei quem ele é. Porque eu tenho experiência com ele, eu ando com ele, eu vi as coisas que ele fez, né? Então, acho que isso é fundamental para nós permanecermos constantes mesmo na palavra de Deus, porque muitas coisas vão surgir novas, né? Muitas novas modas por aí. Mas a base de tudo, igual você falou, a igreja ela foi criada na oração e na palavra. Oração e palavra. Palavra e oração. Anota aí no seu coração aí, oração e palavra, palavra e oração. E com isso você vai ter o quê? Experiências com Deus. O senhor nesse tempo todinho pode dizer que nós podemos então afirmar com uma experiência que o senhor tem aí, que essa podemos dizer que é o fundamento para que a gente possa não ser levado por algumas doutrinas, né, pastor? Com certeza, com certeza. Então, assim, experiência com Deus, você conhecer acerca de quem você fala, né? Porque quem representa alguém tem que conhecer bem, né, a pessoa que ele representa. Então, se nós somos representantes do céu, se nós representamos e falamos em nome do reino de Deus, nós precisamos conhecer o Jesus que nós pregamos. Né? Nós precisamos realmente, de fato, conhecê-lo através dessa experiência pessoal com ele, né? De estar próximo dele e de poder falar dele como alguém que fala acerca do que conhece, do que vive realmente, né? Não de experiências dos outros, de terceiros. Então, é exatamente isso. Num mundo que sofre tantas mudanças, para que a gente não seja levado por pelas opiniões das pessoas, pensamentos e inovações e modismos e mais modismos que estão surgindo aí, nós precisamos ter essa convicção, né? Através convicção do que somos, através dessa experiência com Cristo, com Deus. Né? Bênção. E pastor, a gente fazendo uma análise, assim, aproveitando essa experiência que o senhor tem, qual poderia ser a maior mudança que o senhor veio assim, no meio evangélico que teve desse tempo para cá, que o senhor poderia destacar para a gente? Que o tempo vai mudando, né? Mas qual foi a maior mudança no meio evangélico que o senhor observou nessa caminhada? E o que mudou, assim, que tanto para bom quanto para ruim, que o senhor pode destacar para a gente aqui, compartilhar com a gente? Olha, pastor Wellington, eu falei aqui na questão da velocidade, como as coisas foram acontecendo, né? Eu acredito que
muitas coisas foram sendo deixadas para trás, coisas que deram certo no passado, né? Alguém usa um jargão que diz aquilo que está dando certo não se muda, não se mexe, né? Time que está ganhando não se mexe, né? Então, muitas coisas foram mudando, porque o homem ele foi implantando, né, projetos pessoais, né, e achando que o jeitinho humano ia melhorar a coisa, né? Não, mas nós temos que acompanhar a evolução, nós temos que acompanhar as mudanças, né? E aí nós precisamos ter cuidado para não nos esquecermos me fugiu aqui a expressão agora, mas eu vou lembrar, não das origens mesmo, né? Das veredas antigas, era isso que eu queria lembrar, né? Das veredas antigas, que foram essas veredas que nos trouxeram até aqui. E às vezes tem pessoas que elas vão deixando com que essas veredas antigas elas sejam ocupadas por matos, por espinhos, vão ficando esquecidos lá. Simplesmente se criam novas rotas para tentar, né, acessar a Cristo de forma que esses acessos eles não são muito saudáveis. Eles não trazem assim aquela vida, né, de entrega, de dedicação, como acontecia no passado. E aí eu cito a igreja que, vamos voltar de novo, porque não tem como deixar para trás, né? A questão da oração, da palavra. Antigamente nós pregávamos aquele evangelho, né? Eu digo antigamente porque muita coisa mudou e a igreja hoje é aquela igreja ao gosto do freguês. Ou seja, o que é que o freguês ele chega? Ele procura o melhor restaurante, ele procura o cardápio que ele quer comer e ele vai, então ele escolhe o restaurante que ele quer ir. Se ele quer comer hoje um prato, né, vamos dizer assim, um camarão, quer comer um peixe, um frango, uma picanha, um rodízio, e aí ele escolhe. Então, o evangelho, ao longo dos anos, com o passar dos anos, ele foi se tornando esse evangelho ao gosto do freguês. A igreja de antigamente, ela tinha um alimento, que era o evangelho genuíno que confrontava as pessoas e as levava a se arrepender dos seus pecados. Então, o evangelho que realmente confrontava, que dizia, você errou, você precisa se converter, você precisa tratar o seu pecado. Hoje, não se fala mais em termo pecado, né? Hoje é tudo assim, Deus é um Deus amoroso, misericordioso, ele compreende, ele sabe da limitação do homem. Então são rotas novas que estão se abrindo e as veredas antigas estão ficando esquecidas, que foram rotas que vieram trazendo o evangelho genuíno, sem ser esse evangelho de ofertas. Eu costumo falar do evangelho de ofertas, que é um evangelho que se prega hoje, né? Que Jesus vai te abençoar, não importa a sua situação, a sua condição, a sua vida, se você não está bem com Deus, mas a bênção de Deus ela vai te alcançar também. Então, são situações que fogem totalmente daquilo que nós vimos no passado, tá? Então, ao longo dos anos, eu tenho visto essa mudança. Vocês deixaram de lado o evangelho genuíno que confronta, que prega o pecado, que traz o homem ao arrependimento para trazer um evangelho que massageia o ego dessa pessoa, que simplesmente mostra a ela que Deus é misericordioso e que ela não precisa se esforçar muito não, porque ela já é predestinada ao céu e ela não tem que se preocupar com muita coisa não, porque Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus não tem que renunciar a nada. Não tem que renunciar a nada, abrir mão de nada, muito bem. E aí a pessoa vai vivendo da maneira que quer. Uhum. E o senhor acha que nessa linha aí de pensamento, talvez por esse evangelho estar mais fácil, mais leve, não mais leve, né? Mas tipo assim, mais suave. Tem gerado cristãos mais fracos? Porque o que acontece? Hoje em dia, qualquer vem de doutrina tira a pessoa, vamos supor, tanto receber na questão de palavra de bênçãos, aí quando a bênção não vem, o que acontece?
você se frustra. Mas quando você vem de um evangelho que fala, ó, tem que renunciar, você tem que morrer, você tem que tomar sua cruz e seguir a Jesus, você precisa passar por dificuldades. O evangelho é isso, é você renunciar, é você abrir mão, é você ser perseguido, é você perdoar o seu inimigo, é você dar outra face, sabe? E eu acho que quando você entende essa essência mais pura, você se torna uma pessoa mais forte. Mas quando você vem naquela criança que não passa por muita coisa, que é meio... Você fica mais fraco, né? Não sei se o senhor consegue ter essa mesma entendimento aí que eu... Sim, eu acredito que seja assim, dessa maneira. Porque quando você permite que esse evangelho que se prega hoje, a gente fala esse evangelho, né? Usa até um termo assim meio... Mas é porque não é o evangelho que nós conhecemos, né? Como você falou no começo, eu estou há 34 anos como pastor à frente de rebanho, cuidando da igreja do Senhor, né? Então eu já vi muita coisa. Imagino. E olho hoje como o evangelho é tratado, tá? E está desidratado. Boa colocação, eu diria isso, né? E estão desidratando o evangelho e estão oferecendo ali um sumozinho da coisa. O soro do leite. O soro do leite, muito bem, né? Sem querer aqui falar de quem suaviza a coisa, mas eu acredito, pastor Wellington, que há uma responsabilidade sobre os ombros dos líderes e que Deus vai exigir de cada um deles, da maneira como eles estão, né, conduzindo o evangelho, porque o evangelho não é nosso, né? Verdade. O evangelho, a palavra não é nossa, é de Deus, já está dizendo, palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, ela tem que ser transmitida como ela é, sem arrudeios, sem, né, sem mutilar a palavra, porque a palavra está muito, né, assim, dividida, né, separada, ela não está sendo levada como deveria ser levada, né? Então, ao longo desses anos todos, eu tenho visto muitas mudanças mesmo, né? A igreja de Cristo, a verdadeira igreja genuína que prega o evangelho, ela ficou lá no passado. Isso me assusta muito, porque eu penso muito na geração dos meus dias, né? Que elas vão sofrer muito nesse tempo que nós estamos vivendo, porque a gente vê muita coisa nova aí surgindo e que a gente fica imaginando, meu Deus, de onde se tirou isso, né? De onde surgiram essas ideias, esses pensamentos? E isso é muito preocupante, preocupante até porque hoje as pessoas elas estão querendo um evangelho bem tranquilo mesmo, ou seja, você vai pregar a palavra, porque foi o conselho de Paulo a Timóteo, né? Aconteça o que acontecer, a tempo ou fora de tempo, prega a palavra. Então a gente procura pregar a palavra, as pessoas elas dizem, duro é esse discurso, né? Duro é esse sermão, quem poderá ouvi-lo, quem poderá... E nos dias de Jesus, quando Jesus pregou a palavra, muitos foram embora, muitos abandonaram Jesus, a ponto de Jesus virar para os discípulos, mais uma vez, provando se aqueles realmente estavam ali para segui-lo e para serem os seus representantes, os seus apóstolos no futuro. Jesus, vocês não querem também me deixar? E após esses outros que acabaram de sair, né? E Pedro, mais uma vez, né? Ele vai dizer o quê? Senhor, para quem iremos nós, né? Para quem iremos nós? Se temos crido que tu tens as palavras de vida eterna. Então é essa consciência que nós temos que ter. Independente, que mude pastor, que os anos mudem, que aconteça o que acontecer, nós temos que seguir a Jesus. Seguir aquilo que Jesus ele determinou que seguíssemos, estabeleceu para que seguíssemos, e tudo isso está aqui no manual que é a Bíblia, no manual do crente, né? E esse manual, ele é um manual que é perfeito, tá? Perfeito. Seguiu ele aí, não vai dar problema
no fabricante de forma alguma, vai, né? Nem naquilo que foi fabricado, nem no manual do fabricante nós vamos encontrar qualquer defeito. Então, o homem vai ser um homem que realmente vai andar segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. É verdade. É engraçado, pessoal, porque entra ano, entra década, sai década, e a palavra de Deus permanece, a palavra que é o melhor conselho, a melhor orientação a se seguir, a melhor direção a se seguir. Então, talvez você esteja com dúvida, pensando sobre algo aí, se vale a pena ou não seguir. Tá aí, pastor dando o seu exemplo aqui, 34 anos pastoreando, mais de 50 anos como cristão, mostrando que tudo passa, mas permanecer na presença de Deus vale a pena e é a melhor opção de todos, né? Porque muitos jovens falam, será que vale a pena? Será se eu vou me entregar por isso? E podemos dizer categoricamente, vale a pena, né, pastor? Vale a pena, vale a pena. Eu depois que eu aceitei a Jesus como meu Salvador e Senhor, eu me arrependi do tempo que eu fiquei fora, distanciado de Deus, né? Então você passa a ter essa experiência com Ele, você passa a viver a vida de verdade. Porque alguém que não tem Jesus na vida hoje, acha que a vida que está levando é a vida, né? De curtição, de tantas outras coisas aí. Mas depois que você passa a viver, até porque eu acredito assim, pastor Wellington, que o homem ele tem um vazio do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. Então, por mais que o homem busque na vida preencher, né, o seu vazio com qualquer coisa dessa vida, deste mundo, ele jamais vai preencher esse vazio. Então, o homem foi feito exatamente para ser preenchido por Deus. Então, uma vez que ele está afastado de Deus, ele vai sempre sentir falta de algo. Ele não vai se sentir uma pessoa completa. Então, ele só vai se completar a partir do momento que ele passar a ter esse relacionamento com Deus, né? Entregar a sua vida e andar com Deus. Aí sim, eu acredito que ele sim, as coisas velhas, né, vão haver passado e agora tudo, né, será novo na sua vida, né? Se tornará novidade de vida. É interessante mesmo porque, pessoal, eu costumo falar isso muito lá na igreja também. Eu sou militar, né? E eu conheço muitas pessoas que se arrependeram, pastor. Me procuram lá e falam, rapaz, me arrependi de ter vivido naquela vida de droga, de fardo, não sei o que e tal. Mas eu nunca vi uma pessoa chegar para mim e falar, rapaz, me arrependi de ter servido a Deus durante 15 anos. Me arrependi de ter estado na igreja por 20 anos. Nunca vi, pastor. Mas já vi ao contrário, você que está em casa, já viu ao contrário. Já me arrependi de estar na droga, estar na bebida, era um vazio muito grande. Mas quem está na presença de Deus, eu nunca vi se arrepender. Porque, igual você falou, é completo, né? Quem decide estar com Deus, ele se completa. Então, não tem, pessoal. Então, se você tem uma decisão certa, que nós podemos dizer, se existe uma verdade absoluta que eu poderia dizer para você aqui, através desse podcast, essa verdade absoluta chama-se Jesus. Ele quer completar o seu vazio, ele quer te encher, ele quer tirar muitas vezes essa tristeza, essa insegurança, essa ansiedade e colocar ele. E ele vai ser aquele que vai saciar você, sabe? Às vezes nós falamos isso aqui, você fala, mas será se é ou não? Escute o que o pastor falou. Viva uma experiência com ele para você ver. Quando você viver essa experiência com ele, pode ter certeza que você nunca mais vai querer deixar ele de mão, né, pastor? Verdade. Jesus nos completa, né? Por inteiro, né? Graças a Deus. E é uma decisão, assim, que não tem como errar. E, pastor, aproveitando essa questão que o senhor falou de caminhada, né, de trajetória, como é que o senhor vê essa questão, a importância de você servir, como o servir na igreja te ajuda também a você permanecer firme? Porque nós vimos uma geração de cristãos que querem ser consumidores. Eles querem sentar, eles querem um culto bom, uma pregação boa, querem um louvor abençoado, querem a igreja bem recebida, bem iluminada, né? Mas poucos querem, não sei na sua igreja lá, mas poucos muitas vezes querem se levantar e falar, não, eu vou servir, eu vou me doar, vou me entregar. E eu acredito que o senhor pode comentar nesse ponto aí, como é que o senhor vê essa questão do serviço, se ele agrega ou não valor em você se tornar uma pessoa constante, a questão do serviço em si. No seu caso, quando o senhor servia, o senhor acha que ajudou também a se permanecer firme, a permanecer constante na obra? Sim, inclusive ontem nós falamos no culto, né, sobre aquele tema dos descendentes de Arão, do sacerdote Arão, quando Moisés, ele orientado por Deus, se dirigiu a Arão e disse, olha, dos teus descendentes, aquele que tiver algum defeito, esse não servirá no altar da minha casa. Né? Ele vai falar daquele que tem belida no olho, que tem membro demasiadamente comprido
E aí ele vai falando, né? Que é corcunda, que tinha algum defeito. Então Deus vai falar que naquela época havia o defeito físico. Só que hoje, se nós observarmos, a palavra de Deus diz que nós somos sacerdócio, né? Nós somos sacerdócio real, né? Nós somos nação santa, povo eleito. Para o quê? Para anunciar as boas novas do reino de Deus. Então, os sacerdotes lá daquela época, descendentes de Arão, eles não podiam ter defeito algum. Se quisessem servir no altar, no santuário. Só que eles não eram de todo excluídos. Porque a palavra de Deus também vai nos dizer lá que eles podiam comer do pão que estava no Santíssimo e no Santo. Ou seja, aí a gente tira aqui, existe uma frase que diz o seguinte, que comer o pão é direito, mas servir o pão é privilégio. E está baseado nisso que você está falando. Trabalhar na casa do Senhor, se envolver na obra, no reino, faz com que a gente se torne mais constante, não é isso? Isso nos firma mais na presença de Deus. Eu acredito que sim, porque no momento que você se ocupa com as coisas de Deus, você se torna uma pessoa responsável, você se sente útil e você se torna responsável por aquilo que você faz. E uma vez que você se torna útil, você se sente útil, você quer fazer, você quer trabalhar. E quanto mais você se envolve na obra, você esquece, você menos, né, se envolve lá com... Tira o foco das coisas Tira o foco das coisas do mundo, exatamente. Né? Então, é bom comer o pão? É bom, né? É bom você chegar na igreja, ouvir a palavra, alguém pregando, você sentar no banco ali e dizer, eu sou um crente aqui, eu congrego, sou dizimista, sou ofertante, eu sou uma pessoa que ajudo, eu oro, e ali você é aquele que senta para comer o pão. Mas quando você, né, se levanta para servir o pão, é diferente. Né? Então, por isso que comer o pão é direito, né? Ou seja, Deus não impede que nenhum de nós tenhamos acesso a Ele, à palavra, às bênçãos, mas quando você se levanta para servir o pão, é privilégio, né? Você se sente realmente parte do reino, do processo. É você trabalhar para ver o reino de Deus avançar e você dizer assim, eu contribuí, né? Eu agreguei com alguma coisa, né? Com o meu conhecimento, com a minha vontade de fazer, com as experiências que eu adquiri. Isso é muito bom, você poder deixar um legado. É deixar um legado. Quando você trabalha, você se envolve com o reino, com a obra de Deus, você pode dizer que você escreveu uma história e você deixou um legado para as próximas gerações. Porque só pode contar a história quem fez parte da história. Verdade. Amém? Então, eu lhe digo aqui com todas as letras que isso ajuda muito, contribui demais. Então, você que quer se firmar na presença de Deus, na casa do Senhor, se envolva, procure, descubra qual o seu ministério. Eu geralmente costumo chamar os irmãos e dizer assim, irmãos, porque uma coisa é você pegar alguém, chamar e colocar para ocupar uma função na igreja, um cargo. Outra coisa é você chamar alguém e perguntar qual a sua aptidão. Porque quando você está numa área que você se identifica com ela, você trabalha melhor. Verdade. Você tem um melhor desempenho. Você consegue, as coisas fluem mais. Por quê? Porque é a sua aptidão. Eu vou colocar o senhor para cuidar do departamento infantil. Pensa numa coisa. Prova. Quando o seu chamado é ministrar, é ensinar, né? É o ensino. Ou seja, qual é a sua aptidão? Minha aptidão é essa. Então, o senhor vai se identificar melhor com isso e vai conseguir, né, render mais, com certeza.
É interessante essa questão de servir, pastor, porque eu vejo também um ponto que você amadurece muito como pessoa. Porque você vai começar a quebrar seu egoísmo, a abrir mão de muita coisa, vai ter que renunciar a muita coisa, vai ter que servir ao próximo. E para você servir, você tem que ser humilde, entender? Para você, poxa, eu vou servir fulano de tal. Então, o seu egoísmo, ele vai lá embaixo, sabe? E você deixa de pensar em si para pensar no próximo. Então, acho que o servir, ele vai te dar um amadurecimento, assim, uma forma assim, surreal, sabe? Porque você começa a praticar aquilo que Jesus falou: ame teu próximo a ti mesmo, que é servir. E se todo mundo for pensar nessa visão de sentar para ouvir a palavra, já pensou? Quem é que ia pregar? Exatamente. Quem é que ia cantar? Quem é que ia abrir a igreja? Quem é que ia estar na portaria? Entendeu? Então eu fico falando, a gente tem que pensar o seguinte: para mim estar aqui ouvindo, alguém teve que estar se doando lá atrás. Para eu estar ouvindo uma mensagem poderosa no domingo à noite, um pastor estava se entregando, consagrando e orando, pedindo a Deus revelação para que Deus falasse através dele no domingo à noite. Sim. Sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter essa noção de unidade, de reino, de serviço. Eu acho que isso vai ajudar muito a gente a ser constante e ajudar muitos outros a ser constante. Porque às vezes o que faz a gente parar também, sabe o que é? O cansaço. Porque se você for ver, vamos supor, usando a figura da igreja como corpo, se uma das pernas parar de funcionar e você começar a andar só com uma perna pulando, passar muito tempo só pulando uma perna só, o que vai acontecer? Sua perna que está boa vai começar a ter um sobrepeso. O que vai acontecer com ele? Ela vai fadar daqui a um tempo, porque ela não foi preparada para carregar o corpo todinho. Verdade. Foi preparada para dividir. Então, o que acontece, pessoal? Às vezes, tem pessoas que param, muitas vezes, pelo sobrepeso de uma liderança. O senhor é pastor, tem muitas pessoas já viu algo do tipo. Muitos líderes, muitas vezes, começam, muitos pastores que começam, e às vezes, sozinho, eles veem que realmente pesa. E pesa, né, pastor? Pesa. Nesse ponto aí. Pesa. E, cada membro no corpo ele tem a sua função. Tem a sua função. Né? Então, se ele deixar de funcionar, certamente o outro membro vai ter que assumir o papel dele. Exatamente. Correto? Exatamente. E assumir o papel dele, é claro que vai sobrecarregar para esse membro. Né? Então, da mesma forma que cada um ocupe o seu lugar no corpo e desempenhe o seu papel ali, né? Trabalhe, e com certeza o reino de Deus ele vai avançar. Né? Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, antes da gente entrar na questão do Compave aqui, pastor, para apresentar para o pessoal o que é o Compave. Mas é porque é o seguinte: muitas pessoas hoje em dia não têm medo e receio do ministério pastoral. Não, eu não quero ser pastor. Quando você vai falar, vai ser pastor, a pessoa já dá um pulo lá atrás. Não quero ser. Como é que foi para o senhor, quando foi essa questão de assumir o pastoreio? O senhor já tinha recebido algum direcionamento? O senhor já queria? Como é que foi para o senhor assumir esse compromisso que muitas pessoas, muitas vezes, não querem, até correm dele? Olha, pastor Wellington, a Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, excelente coisa almeja. Eu costumo dizer que é uma profissão que a Bíblia recomenda. Aquele que almeja o episcopado, excelente coisa almeja. Só que a Bíblia também diz que ninguém tome para si essa honra, a não ser que seja chamado. Então, muitas pessoas se iludem hoje, porque uma coisa é você olhar o pastorado e dizer: eu quero ser pastor, porque você viu alguém ali bonito pregando, né? E você diz: eu quero ser. Mas nem sempre querer é poder, né? Ou pelo menos você precisa entender o que é o ministério pastoral para você desejá-lo. Se a Bíblia diz que ele é algo excelente, ele é algo excelente. E quem o almeja está almejando algo excelente. Só que a Bíblia também recomenda que se tenha cuidado de ter esse chamado, para não colocar a mão no arado e depois voltar, olhar atrás. Porque há uma advertência muito séria, né, para aqueles que põem a mão no arado e olham para trás e voltam. Eu costumo dizer que é uma ida sem volta, né? Então você abraçar o ministério pastoral, não faça isso por vaidade, porque você quer ser um pastor presidente, porque você quer ser um pastor, né? Quantas vezes, né? Às vezes por causa dos problemas, das dificuldades, né? As tempestades da vida, né? Vem aqueles pensamentos, né? E você é levado ali, aí Deus, quando você tem um chamado é diferente, que você sente o peso do chamado e que você às vezes pensa em parar, uma chama que foi acesa dentro do seu peito ali, ela queima, ela arde novamente.
E você não tem como recuar, porque é algo que foi plantado por Deus ali. Um chamado, eu acredito que é isso, né? Uhum. Eu me lembro que quando o meu primeiro pastor, ele sentou comigo e disse, Ávila, eu quero conversar contigo aqui, um assunto, só nós dois aqui no gabinete, porque dependendo desse assunto, eu vou te contar uma outra história e vou te levar para um lugar. Uhum. Eu falei, pois não, pastor. Ele disse, olha, você já pensou, o que você acha do ministério pastoral? Você já era obreiro na época, não? Eu era obreiro. Era obreiro. Né? Eu era diácono. Eu era diácono da igreja, né? E interessante que eu de diácono eu fui a evangelista e de evangelista a pastor. Uhum. Não fui presbítero, não passei pelo presbitério, porque a igreja tinha uma urgência e eu tinha que assumir um campo, né? Campo missionário, na cidade de Coelho Neto, no estado do Maranhão, naquela época, né? 92, por aí. Tava nascendo. Né? Tava nascendo, né? 92, 93. E aí o meu pastor me chamou e ele falou assim comigo, ele falou, o que você acha do ministério pastoral? Eu falei para ele, pastor, eu acho uma coisa bonita, eu fico olhando os pastores pregando, eu acho aquilo, né, muito lindo assim, mas eu não... E ele disse, olha, eu vou te falar o que é o ministério pastoral. Aí eu falei, opa, pode falar, pastor, eu sou todo ouvido. E ele começou falando, o ministério pastoral você não tem mais tempo para você, não ter tempo para... Meu irmão, ele só falou, você não tem tempo para dormir, para acordar, você não tem hora para comer, você vai levantar de madrugada, você vai atender pessoas com problema, endemoniadas. Aí foi falando. Ele não falou nada que eu ia ter um carro bonito, que eu ia ter uma igreja cheia, que eu ia ter... Nada disso. Ele só contou o lado difícil do ministério pastoral. Eu achei ele muito sábio naquele momento e eu louvo a Deus pela vida desse pastor. Ele só falou o lado difícil do ministério, porque hoje se fala, olha, você vai ser pastor, você vai ter nome, você vai ter posição, né? As pessoas vão te honrar, você vai ter muitos, né, obreiros que você vai poder mandar. Ele não falou nada disso para mim. Ele só falou das dificuldades. Falou dos problemas, das dificuldades que era o ministério pastoral. Só que tem uma coisa. Eu comecei a viver uma experiência dentro daquele gabinete, porque quanto mais ele falava das dificuldades, começou a queimar, a arder algo aqui dentro do meu peito. E ele falando das dificuldades, e eu comecei a ver as dificuldades lá na frente, comecei a ver essas dificuldades, e algo começou a arder aqui dentro, queimar meu peito aqui, né? E aí, depois que ele falou tudo aquilo, já estava aqui queimando, ardendo, e ele disse assim, e aí o que você me diz? Se hoje, né, eu fosse te levar para te consagrar pastor. Se eu fosse te levar para a convenção para te consagrar pastor. Eu falei, pastor, eu posso responder a sua pergunta com outra pergunta? Ele disse, pode. Eu disse, me explique uma coisa. O que é esse fogo que eu estou sentindo aqui dentro do meu coração? Essa chama. Eu estou sentindo algo me queimando aqui dentro. Ele disse, é o chamado de Deus. Então, assim, eu me emociono hoje quando eu lembro disso, né? Parece assim que eu estou vivendo aquele momento. E Deus... Desculpa, pastor. Não, fique tranquilo, fique à vontade. Eu entendi que Deus estava me separando naquele dia, né? Algo que eu achava assim bonito, mas que Deus precisou expor tudo o que era o ministério pastoral. Quando ele me chamou e disse, eu vou te levar para consagrar, e isso é o chamado de Deus, ele não me apresentou nada de belo, de bonito, de que eu pudesse encher meus olhos. Uhum. Mas só me apresentou o lado difícil do ministério. Eu acho que foi isso que contribuiu para que eu fosse, né, para o ministério, para abraçar a causa pastoral, me tornar um pastor, olhando para as dificuldades, sabendo que eu teria que enfrentar essas dificuldades, superar essas dificuldades, né? E não me mostrou esse outro lado, né? Isso aí foi consequência que veio depois. E minha vida, na verdade, pastor Wellington, ela até hoje
eu não tive muita facilidade no ministério. Eu lhe falo, eu vejo pastores hoje, né, com tantas facilidades, eu fiz, meu Deus, por que foi assim? Isso não aconteceu comigo? Né? Eu vivi muitas lutas e até hoje vivo, passo por elas, enfrento dificuldades no meu ministério e às vezes eu fico questionando Deus, né? E Deus diz assim, mas eu te chamei para fazer a obra, né? Para trabalhar para mim. Então, descansa naquilo que eu te chamei. Então, eu diria assim, que a pergunta do senhor primeiro foi exatamente... como é que ardeu esse chamado do seu coração? Ardeu como é que foi chamado. aceitar esse convite? Aí? Então, e aí ele me levou para a convenção. E aí eu me tornei um pastor, voltei para o campo missionário, fui fazer a obra de Deus. Né? O primeiro lugar que eu fui pastorear, eu tinha que dormir no fundo, num recinto que havia atrás da igreja, num compartimentozinho, num colchãozinho que dava mais ou menos alguns centímetros assim, longe da minha família, que ficou em outra cidade. Eu tive que ir para lá para começar a obra, cuidar de um pequeno número de ovelhas, de um rebanho pequeno. E de lá, Deus, hoje nós temos uma grande igreja naquela cidade, de Coelho Neto, e nós começamos o trabalho ali, implantamos o trabalho ali, e para a glória do nome de Jesus está a obra ali. E eu louvo a Deus, porque por onde nós passamos, eu digo isso aqui debaixo do sangue de Jesus, e o mérito é do Senhor Deus, os trabalhos estão com suas portas abertas, funcionando, avançaram, cresceram. Né? Um dia desse eu encontrei ali na padaria, no meu bairro, eu encontrei um jovem que veio ali e me deu um toquezinho assim no ombro, e eu virei, e eu lembrei do semblante dele muito vagamente longe. E ele disse, pastor Ávilo. Eu falei, Ele falou assim, lembra do jovem fulano de tal, né? Não vou falar o nome dele aqui, né? Porque ele falou um pouco da vida dele, do passado dele. Uhum. E ele falou assim, fui ovelha do Senhor no ano tal. E aí eu fui voltando à memória, né? Porque eu fiquei, essa questão da pandemia aí, eu fui vitimado pela Covid e fiquei internado alguns dias, quase 15 dias, né? Uhum. E aí eu tive um pouquinho assim, uma perdazinha de memória muito pouca, mas está voltando, graças a Deus, né? Tá voltando, já estou bem, muito bem, graças a Deus. E aí eu tentei lembrar você, e aí consegui lembrar. Falei, que bom, rapaz. Ele disse, pastor, eu quero te agradecer, porque, olha, os seus sermões eram sermões que não dava, às vezes no começo eu não queria aceitar, eu achava muito duro, como é que um pastor prega isso numa época como essa? Mas eu quero dizer uma coisa, aqueles sermões me ajudaram a ser um homem, né, ter um caráter mudado, transformado. Então, hoje eu constituí uma família. Eu era aquele jovem que não queria nada com nada, que procurava, prejudicar a vida das pessoas. Então, assim, o Senhor me ajudou muito, contribuiu muito para a minha vida ser o que é hoje. Então, assim, eu louvo a Deus porque a maior riqueza hoje, pastor Wellington, é poder ouvir que, de alguma maneira, eu contribuí para que vidas pudessem ser transformadas. E uma pergunta que eu fiz, quando ele contou que tinha uma família linda, uma esposa linda, filhos lindos, eu perguntei, e o seu relacionamento está lindo com Jesus? Ele disse, mais do que nunca, eu sou obreiro da casa do Senhor, sou um levita da casa do Senhor. Então, para mim, essa é a maior riqueza, valeu a pena. Porque ele dizer que tinha uma família linda, estar com um emprego bom, ganhando bem, ser bem-sucedido na vida e não está mais com Jesus, eu ia me sentir, né, assim, muito mal naquele momento. Mas quando eu perguntei, ele disse, estou firme com Jesus, sou obreiro da casa do Senhor e minha família toda na casa do Senhor servindo a Deus. E me deu um abraço, falei assim, Jesus, muito obrigado. Recebe até um renovo, né? Parece que aquilo lá aquece o seu coração, é bom demais. É importante até para você, do outro lado, pessoal, se você recebeu algo, foi ministrado por alguém, compartilhe esse testemunho com alguém, não para encher o ego dele, mas porque às vezes é tanta luta, tanta dificuldade que nós, pastores, líderes recebem, que quando você conta um testemunho assim, aumenta a fé, fortalece ainda mais, dá coragem para permanecer, tá bom? Então eu quero te encorajar também a fazer esse tipo de testemunho. Pastor, e antes da gente entrar aqui na questão do Compav, se eu contar como surgiu o Compav, o que é o Compav, né, para até alguns pastores que nos assistem e quiserem compartilhar também, como fazer para se associar, eu queria só dar uma pausazinha aqui para nós poder falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, tá bom? Que nos apoiam aqui, porque graças a Deus nós só estamos com esse podcast no ar
trabalho no YouTube aqui, porque pessoas nos apoiam, pessoal. Eu queria te dizer isso, sabe? Porque às vezes você tem um sonho, você vai precisar de pessoas para construir esse sonho. Eu sempre falo isso aqui no canal, eu tenho certeza que você já sabe disso. E Deus levantou pessoas, parceiros, para nos ajudar a tocar esse projeto aqui, alguns parceiros nossos, patrocinadores que nos ajudam a poder dar continuidade nesse trabalho. E para isso, pessoal, nós temos aqui nosso amigo da Tecmato. Se você está precisando mexer com geladeira, máquina de lavar, micro-ondas aí, ligue para eles, tá bom? A gente vai deixar a descrição aqui embaixo para você procurar no Instagram lá. Tenho certeza que ele vai dar um jeito na sua geladeira e vai deixar ela, ó, tinindo, sua máquina de lavar vai ficar boa também, tá bom? Temos também nosso amigo Alisson Fernandes, que é o que está ali atrás dos bastidores ali, né? Que nos ajuda com as fotos, com a captura de vídeo. Você quer tirar foto, quer fazer ensaio fotográfico, 15 anos, 30 anos, 50 anos, fotografar algo na sua igreja aí, procure ele, que eu tenho certeza que vai ser um meio muito bom de fotografar seus momentos especiais. Temos também transformadas personalizadas, quer fazer, melhorar sua Bíblia, quer fazer alguma impressão, canecas, camisa. A nossa irmã, a pastora lá da Samambaia, tem aí transformado personalizado, tenho certeza que vai te ajudar a realizar esse serviço também, tá bom? Temos também aí, você quer dar uma pintura na sua casa, pessoal? Quer pintar aí sua casa, sua igreja, seu comércio? Procure aí para colorir, tintas especiais, textura também, tá bom? É de um parceiro nosso, tenho certeza que vai te ajudar aí a comprar tinta boa e barata, tá bom? Temos também o nosso amigo Carvalho, serviços de manutenções, pessoal. Quer arrumar seu telhado, construir sua casa, quer reformar, colocar cerâmica, aquilo que você tiver de serviço para fazer, procura essa equipe aí, uma equipe excelente, tá bom? De qualidade, tenho certeza que vai pegar a sua obra, vai pegar ela do início ao fim, vai concluir bem feito, tá bom? Então procura esses parceiros aí para estar te ajudando e ajudando também o nosso canal a continuar esse trabalho, tá bom, pessoal? Pastor, e continuando aqui nossa conversa, compartilhe conosco aí, o Compave é um conselho de pastores aqui do Valparaíso de Goiás, né? Como é que surgiu essa ideia do Compave? Porque eu reconheço que o exercício pastoral, ele é muito trabalhoso, como você já citou ali, requer muito da pessoa e às vezes também muito solitário, sabe? Às vezes você olha para um lado, olha para o outro e você fala, cara, não posso compartilhar isso com o meu obreiro, com aquela pessoa ali, porque não tem estrutura para poder. Tanto é que a gente vê os índices de pastores aí muitas vezes com problemas emocionais, depressão, ansiedade, até mesmo índice de suicídio, pessoas muitas vezes desistindo do ministério. E eu acho que esse conselho veio para isso, né? Como é que surgiu essa ideia do conselho aqui do Valparaíso de Goiás? Pastor Wellington, o Compave, para quem não conhece, essa sigla, né? Conselho de Pastores de Valparaíso de Goiás, é uma entidade religiosa, tá? Sem fins lucrativos, e que ela nasceu de um pensamento ou de um projeto que pastores precisavam ser cuidados. Pastores precisavam de uma atenção especial. Porque hoje o pastor, ele cuida das ovelhas do rebanho e às vezes ele se sobrecarrega muito, né, se desgasta muito. E o seu psicológico, né, o seu físico. Então, assim, as suas forças acabam ficando bem limitadas ali. E o pastor, ele também tem seus dilemas, seus problemas, né? É um ser humano como qualquer um. E aí, nem todas as pessoas estão prontas para entender os problemas, as dificuldades que os pastores enfrentam. Nem todas as pessoas, né? Há pessoas que veem um pastor como um super-herói. Super-homem, né? Né? Alguém que realmente tem uma força descomunal e que ele não enfrenta dificuldades, não tem problemas, e quando na verdade não é isso, é um ser humano como qualquer outro. E aí o Conselho de Pastores de Valparaíso de Goiás, Compave-GO, ele nasceu exatamente a partir dessa premissa de cuidar dos pastores e entendê-los nas suas dificuldades, ajudá-los, né? Tanto é que o conselho... E aí nasceu o conselho a partir do momento em que nós acabamos nos deparando também com uma situação muito difícil nas redes sociais,
porque um pastor de uma igreja pequena, sem muitos recursos, faleceu, e a igreja não tinha condições a família não tinha condições de sepultar o pastor. A igreja somou forças, foi para as redes sociais, porque a igreja também não tinha recurso suficiente, foi para as redes sociais fazer a chamada vaquinha, para comprar o caixão, né, fazer toda a capela e sepultar o pastor. Então isso acabou se tornando algo assim constrangedor para a família, né, para a própria igreja e para as redes sociais e, por que não, para o segmento evangélico. Porque eu acabei vendo comentários de que essas pessoas que comentavam, elas diziam, mas eles não são filhos do Deus que é o dono do ouro e da prata. Então o inimigo ele é muito sujo, ele aproveita oportunidades para alfinetar, né, para atingir exatamente nesse lado aí. E aí isso nos comoveu e nos despertou o desejo de criarmos um conselho que cuidasse dos pastores, que olhasse para eles com um olhar diferente. Não um conselho que apenas se reunisse para tomar cafés, porque hoje existem grupos de pastores que se reúnem para tomar cafés, que se confraternizam, que trocam experiências nas suas igrejas, né? Que conversam entre si, que têm uma mensagem, um sermão naquele dia para curar alguém que está precisando de uma palavra. Mas nós queríamos algo mais. Nós não queríamos apenas um encontro que se desse uma vez no mês e que os pastores fossem para os seus redutos, para as suas igrejas, para os seus rebanhos e ali continuassem enfrentando suas dificuldades sozinhos. Eu digo isso porque eu fui procurado por pastores que estavam passando por dificuldades e que esses cafés, às vezes, se tornavam um alento para eles, mas não resolviam os problemas deles. Superficiais. Né? Superficiais, não resolviam os problemas. E eu comecei a orar, falei, Deus, nos dê uma instituição que realmente ela possa estar funcionando 24 horas, para que quando o pastor precisar, ele tenha a quem recorrer qualquer hora do dia. Entendi. Qualquer dia da semana. Né? Então, Deus foi aumentando esse desejo no meu coração e eu fui compartilhando com alguns colegas, pastores, tomamos alguns cafés e conversando, Deus foi fazendo com que isso fosse criando uma proporção, assim, algo realmente que nós fomos vendo que a mão de Deus estava ali. As coisas de Deus ela vai se encaixando. E se encaixando muito bem. E aí Deus foi nos mostrando que era o desejo dele, aquilo que estava no nosso coração também. Não era algo só nosso, né? Mas era algo realmente que vinha de Deus. E aí, pastor Wellington, o conselho se tornou pessoa jurídica em 2023, março de 2023. Graças a Deus, estamos caminhando já para 4 anos aí, o ano que vem, né? Março do ano que vem. E o conselho, ele se preocupou em criar não só uma diretoria com o conselho fiscal, o conselho de ética, mas principalmente comissões que tenham esses departamentos que cuidam do pastor, que dão atenção especial. Nós temos, por exemplo, comissão que tem o psicólogo, né? O psicólogo que cuida da vida do pastor. O pastor ele precisa hoje de uma atenção, né? De um tratamento psicológico. Né? Parece até, a gente fala nisso, alguém diz assim, mas não, o pastor não precisa. Né? E precisa de um acompanhamento psicológico. Então, nós temos um pastor que é psicólogo, tá? Que está hoje cuidando desse setor, que é o pastor Jonilson. Ele está conosco, é psicólogo, tem clínica. Então, o que está afiliado ao conselho, ele tem hoje a sua credencial, tá? Que lhe dá esse acesso a essa clínica, tá? E também outros benefícios que o conselho oferece, mas falando desse atendimento psicológico, o pastor ele pode ter esse acompanhamento psicológico com pastores que estão no conselho também, que são da equipe do conselho. Então, o conselho
ele teve esse cuidado de proporcionar essa atenção, esse cuidado ao pastor, né, criando essas comissões, tá? Assistência médica, assistência, vamos dizer assim, de uma cesta básica, né? Do ensino, o senhor citou aqui do ensino lá também. Do né? ensino também, né? Por exemplo, você quer fazer uma faculdade, né? Ou quer uma bolsa, no caso? Quer fazer uma faculdade, né? Um curso acadêmico, e nós temos hoje, posso falar aqui porque já selamos parceria com a Uniaselv, né? Que é uma universidade que já está em todos os estados do Brasil, em várias cidades, são mais de 1.300 polos espalhados em todo o Brasil, tá? Com laboratórios, com vários cursos, tecnólogos, curso na área, em todas as áreas, né? Acadêmicas, enfim. Então, e aí estamos buscando também parceria com farmácias, com clínicas, tudo isso para ajudar o pastor. Então, a intenção, a criação ou surgimento do Compav foi exatamente se preocupando com os pastores, com os ministros, né? Tem um projeto novo chegando aí que se chama P2P, de pastor para pastor, ou pastor cuidando de pastor, que são reuniões que o conselho também vai estar fazendo para trocar experiências, né? Cuidar dos pastores, trocar experiências. E a gente ouvir um pastor, trazer uma experiência de outro, estar acompanhando o colega ali, fazendo aquilo que eles não tinham quando só tomavam alguns cafés, se confraternizavam lá algum dia do mês e voltavam para os seus redutos. Agora eles podem procurar o conselho e ter esse suporte que eles buscavam. Então o conselho nasceu com essa visão, com essa finalidade. Entendi. Então esse conselho e quem pode se filiar? São só pastores? Tem que ser dirigente local? Tem que ser presidente? Como é que é essa questão de filiação? Eu entendi o que é o conselho, acho que o pessoal de casa entendeu, né? Que é uma unidade para auxiliar os pastores nessa demanda aí mais pessoal, mais particular, e que vai lhe dar alguns benefícios, podemos assim dizer, né? Acesso à comunicação, a terapias, a descontos, a bolsas. Quem pode se filiar ao Compav? Então, o nosso lema do Compav me fugiu aqui agora, mas eu vou lembrar, é muita informação, né? Então, Compav, o nosso lema é em defesa do ministro do Evangelho. Entendi. Compav GO em defesa do ministro do Evangelho. Então, ministro do Evangelho. O que a gente pode chamar de ministro do Evangelho? Um presbítero, um missionário, uma missionária, um apóstolo, uma apóstola, um pastor, uma pastora, tá? Um presbítero. Então, esses são ministros do Evangelho. A gente considera ministro do Evangelho um evangelista. Né? Pessoas que estão cuidando de igreja à frente de rebanho, ou então auxiliando aqueles que estão à frente do rebanho também. Então, aqueles que estão servindo no altar, de preferência. Tá? Estamos vendo a possibilidade aí também de talvez abrirmos aí para um diácono, a diaconisa, mas até o momento são ministros mesmo, né? A gente chama de ministros do Evangelho. E são essas pessoas que podem hoje se filiar, né? Procurar o conselho e se tornar membros do conselho. Tem uma ficha de filiação. Tem algum lugar que a gente pode procurar? Tem que ser só com o senhor? Como é que funciona? Tem algum contato? Então, nós temos hoje a secretaria funciona na igreja Assembleia de Deus Internacional Canaã, pastor Severino Gonçalves, que é o nosso primeiro secretário da mesa diretora, mas nós estamos querendo, até porque o pastor Severino, como nós não temos um funcionário trabalhando lá 24 horas, o pastor Severino é que às vezes dá essa assistência. Mas como ele é muito requisitado, ele viaja muito, né? Ministra muito. Então, assim, é uma pessoa que tem faz muitos trabalhos de seminários, né? É um conferencista, eu diria assim, e viaja muito, é muito solicitado. Às vezes nós não temos ali aquele trabalho de atendimento como nós gostaríamos. Então, estamos pensando já em colocar aí uma secretaria num local funcionando aí,
o tempo, um tempo que realmente dê para atender as pessoas, tá? Ali durante a semana, os ministros, né, os filiados, e essas pessoas elas podem se filiar através do nosso Instagram, tem lá, tem o nosso e-mail, que vai estar disponível lá no momento, tá? Nosso Instagram, o Instagram do Compav, colocou Compav GO, Compav, né? Compav GO, tudo junto, já aparece lá no Instagram, e aí você já nos chama lá e a gente já conversa direitinho, tem como mandar a ficha de filiação. Temos hoje o Conselho de Ética, que é que faz o crivo daqueles que estão chegando para o Conselho também, para que a gente possa receber, né, e dar as boas-vindas a esses ministros que estão chegando. Tá? Vai estar aí, pessoal, na descrição também, tá bom? Se você quiser já ir direto, só clicar aí, vai estar aqui na descrição, para você já ir direto lá no Instagram do Compav. Então, para se filiar, tem esses meios aí, né? E tem esses benefícios que o senhor citou, né? Vai poder ter esse apoio aí, esse aconselhamento, essa ajuda no momento que tiver necessidade. E lembrando que hoje o Compav, né, nós passamos agora por uma sessão da Câmara Municipal de Valparaíso de Goiás, buscando a concessão do título de utilidade pública. Foi aprovado em plenário, né, graças a Deus, por unanimidade de votos ali dos vereadores. Estamos aguardando aí a sanção para se tornar lei, a sanção do projeto para que se torne lei. Eu acredito que já nós vamos poder estar divulgando e buscando aí, né, convênios para abençoar a vida dos nossos pastores também. Além de casa de apoio para pastores que vêm, é um dos nossos projetos, casa de apoio para pastores que vêm de fora, ministros do evangelho que vêm de fora, às vezes fazer um tratamento em Brasília, precisam de um lugar para se hospedar, para se alimentar, até que ou faça um acompanhamento, né, com seus exames ou uma cirurgia, alguma coisa, ele vai ter uma casa de apoio onde vai ser recebido, vai ter o café, o almoço, a janta, né, até que ele realmente possa concluir aquilo que ele veio fazer aqui, né, tratamento aqui na capital, e volte para a sua cidade, lá no interior, onde ele esteja. Então, é um dos projetos também do Conselho, né, essa casa de apoio para receber esses pastores. Ou seja, estamos buscando fazer o melhor para cuidarmos dos nossos filiados, dos nossos ministros, dos nossos pastores. Só para deixar registrado aqui também, é interdenominacional, não tem denominação não tem placa de igreja, né? O conselho, é importante dizer que ele não interfere na administração das igrejas, tá? Patrimônio, o pastor, o líder, ele não tem que ligar o patrimônio no Compav, de maneira alguma. O Compav, ele cuida do pastor, ele cuida da pessoa, né? Não é do patrimônio. A forma como o ministério trabalha lá, as questões doutrinárias, né, estatutárias, o Conselho de Pastores, o Compav-GO, não interfere nessas questões. O Compav cuida dos ministros. Amém. Benção. Que benção, pastor. Que bom, parabéns por esse trabalho aí, que tu possa continuar dando força, coragem, ousadia aí, colocar cada vez mais pessoas para te ajudar, porque eu sei que é muito trabalho aí, muitas ideias, muitas coisas para poder fazer. E eu sei que sozinho ninguém chega, né? A gente precisa de ajuda, de pessoas para auxiliar. Exatamente. Eu quero aproveitar aqui, pegar o gancho, você falou que sozinho ninguém, né, faz nada, não consegue. E realmente eu quero aqui louvar a Deus pela vida desse batalhão de pastores, de pastoras que estão hoje fazendo parte da diretoria, das nossas comissões do conselho. Sem vocês, nós não conseguiríamos chegar onde chegamos. Então, a nossa unidade é que tem nos feito conquistar e vai nos levar mais longe. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela nossa unidade, e que Deus continue nos fortalecendo. Quero aproveitar esse momento aqui também, e eu sei que o senhor vai mandar eu fazer as considerações, pedir para fazer as considerações finais, mas eu quero mandar um beijo aqui para a mulher mais linda e a que tem me incentivado todos esses anos, que é a minha esposa, a pastora Clenilda, a missionária Clenilda, essa mulher excepcional que realmente tem me inspirado, que tem sido aquela mulher que tem me ajudado
né, palavras de ânimo, de encorajamento nos momentos mais difíceis que eu tenho atravessado. Meu amor, eu te amo, que Deus te abençoe, obrigado por tudo, tá? Que Deus te abençoe. Obrigado pelos filhos lindos, né? Obrigado pelos netos lindos, também maravilhosos. Obrigado pela sua vida. Que Deus te abençoe. Amém, pastor. Que bênção. Eu costumo dizer que por trás de um homem forte sempre existe uma mulher forte, porque a gente sozinho não vai chegar, não. E eu acho que a nossa esposa do nosso lado ali, Deus é perfeito, né? Ele colocou realmente a mulher para ser do nosso lado, nossa auxiliadora. E sempre que eu vejo um pastor assim na liderança, eu tenho certeza que ele tem uma esposa por trás que ajuda, que aconselha, porque se não fosse, nós não estaríamos de pé. Eu falo isso porque lá em casa do mesmo jeito, se não fosse minha esposa me auxiliando, me ajudando, às vezes a gente quer baixar a cabeça, ela fala, não, levanta, vai embora, Deus é contigo. Se não fosse, a gente não acaba tomando decisão precipitada, né? Pastor, que bênção. Eu queria fazer um bate-bola aqui, já que a gente já expôs um pouquinho do Compava, que já ajudou o pessoal que está em casa aí também. Se você tem alguma dúvida, pode mandar lá pro pastor no Instagram, a gente vai deixar aqui, tá bom? Vai ser uma pergunta rápida, eu vou perguntar para o senhor, o senhor me responde aí com uma palavra, o que vem na sua cabeça, o que o senhor realmente sentir, tá bom? Só para a gente conhecê-lo um pouquinho mais aqui. É pergunta simples, só para o senhor ter só um exemplo aqui, ó. Qual o versículo preferido do senhor? Algum versículo que mexe mais com o senhor assim? Sim, a palavra de Deus nos diz lá em Romanos, não... Vamos lá, o versículo preferido, né? Na verdade, não é Romanos, né? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Eu sempre abordo esse versículo por ser um versículo que ele estimula as pessoas a buscarem a Cristo, né? Crer, independente de qualquer situação que ela esteja enfrentando, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Foi a palavra do apóstolo, né, para o carcereiro de Filipe. Não foi naquele momento que ele quis tirar a sua vida, né? O que devo fazer para ser salvo, né? Naquele momento que ele estava de angústia, achando que estava tudo perdido, ele crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então, que você possa crer no Senhor Jesus Cristo. Seja qual for a circunstância que você esteja enfrentando, será salvo tu e a tua casa. Que bênção. Se o senhor pudesse ser um personagem bíblico, qual o senhor seria? Se eu falasse, pode escolher... Um personagem bíblico, né? Que o senhor talvez tenha mais intimidade. Eu acho que é Davi, né? Davi, ele tem histórias muito, muito belas, né? De histórias de altos e baixos, né? Até chegar onde chegou, e por ser um homem segundo o coração de Deus, por admitir muitas vezes quando cometia os seus erros. Eu acho que eu me inspiro muito em Davi por isso, né? Bênção. Quem foi sua inspiração ministerial fora da Bíblia? Inspiração ministerial aí. Algum pastor, algum pregador, algum que inspira, que você olha assim, aprendi muito com ele, eu observei muito ele no decorrer da sua trajetória aí. O pastor que me apresentou a Cristo quando eu era criança, pastor Gesiel Gomes, que hoje é conhecido, né? Nacionalmente, né? Eu me inspiro nele por ser um pastor que conservou as suas origens, né? É um pregador eloquente e que conservou as suas origens. Então eu me inspiro nele, sim. Pastor Gesiel Gomes. Gesiel Gomes. Qual louvor toca mais seu coração? O louvor que mais te marcou assim? Louvor. Tu gosta muito... O senhor toca, né? O senhor toca, então você conhece vários louvor aí. É difícil selecionar, então... Eu costumo dizer que aquele de Sérgio Lopes, né? O amigo. O amigo que encontrei... Poucos conhecem. Aqui, eu posso que você não conheça. Pode ser que não conheça. Coloca aqui embaixo. Coloca aí o amigo, Tu conhece? né? Tu conhece? Acho que não, hein? Poucas... o amigo. Sérgio? O amigo, Sérgio Lopes. Sérgio Lopes. Vou pesquisar depois também, que eu não conheço também, não. Qual o seu maior medo, pastor? O senhor tem algum medo? Medo... Eu tenho medo. Medo de ver as pessoas para quem eu preguei todos esses anos não guardarem a palavra que receberam e perder a salvação por um descuido. Esse é meu medo. Qual livro o senhor recomenda? Tem algum livro especial? Claro que a Bíblia, sem comentar, né? Então,
Eu ia recomendar a Bíblia, né? Mas você já tirou, né? Geralmente digo que a Bíblia é o livro dos livros, né? Onde todos os livros foram inspirados, na verdade, quer dizer, livros cristãos, né? Que tem esse segmento. Mas são tantos livros assim, né? eu não consigo. Que te marcaram. Eu imagino. Leitura é algo que te marca demais. A Bíblia em si e outros livros também te ajudam demais. Mas que bênção, pastor. Pastor, eu queria agradecê-lo, então, por esse momento, por esse bate-papo, tá bom? Ter disponibilidade do seu tempo aí. Eu sei que são muitos os compromissos, mas o senhor abriu mão para vir aqui compartilhar um pouco da sua experiência. Tenho certeza que isso aqui é uma gota daquilo que o senhor viveu, tudo que o senhor aprendeu. A gente poderia passar horas e horas aqui falando, trocando experiências, aprendendo com o senhor todo o seu tempo aí. Sou grato a Deus pela sua vida, por continuar te abençoando, sua casa, sua família, dando força aí para continuar ajudando pessoas, ajudando pastores, ajudando líderes. E eu vejo que Deus levantou pessoas assim, com bagagem, para poder estar na direção desse Compável. Porque eu fico imaginando, se fosse um pastor talvez muito novo, seria meio mal visto, mas graças à sua experiência, tudo que o senhor te preparou até aqui, eu vejo que é como se fosse Deus já te preparando para te colocar onde o senhor está, como líder do Compável, como líder aqui no Valparaíso, as pessoas que representam um homem de Deus, um servo compromissado com a palavra, que está ajudando pessoas que precisam de ajuda. Então, Deus possa continuar a abençoar a sua casa, sua família, e te dando força para continuar esse trabalho abençoado, tá bom? Obrigado por você ter vindo aqui. Se eu quiser deixar algum recado agora, fique mais uma vez à vontade. Você já falou, mas quer falar para mais alguém aí, a oportunidade agora está com o senhor também, tá bom? Obrigado. Agradecer a Deus pela oportunidade e privilégio, né? Hoje, antes nós não tínhamos esse alcance, né, que a tecnologia nos proporciona hoje, mas agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui no seu programa, né, no Jesus Mais podcast, né? Jesus Mais. E sabendo que o nome do Senhor Jesus está indo mais longe, né? Jesus mais longe mesmo, sendo levado e podendo contribuir com o reino de Deus. Isso é muito bom, né? E agradecer a minha família, né? Meus pais, minha mãe, que está lá no Nordeste, lá em Caxias do Maranhão, né? A escritora Maria Siqueira, o meu pai também, que é obreiro da Casa do Senhor, presbítero José Ribamar Siqueira, meus irmãos, Deus abençoe a toda a minha família e com a família que está servindo a Deus também hoje, amém? Então é isso. Carinho de vocês, eu quero agradecer aí por estar nos ouvindo aqui e que Deus possa falar ao coração de todos, a partir daqui para frente. Amém. Pessoal, e você que está em casa aí, queria te agradecer porque você ter ficado aqui até o final, tá bom? Foi um motivo muito... Estou muito alegre por você ter assistido até aqui, tá bom? Comente aqui o que você achou, comente qual parte mais te tocou, a gente quer responder você, é importante, eu gosto de responder seu comentário, tá bom? Compartilha também, pessoal. Talvez você tenha vergonha de falar, mas você pode pelo menos enviar esse link para outras pessoas, para que outras pessoas sejam edificadas também. Só copiar aí, colar, manda no WhatsApp, manda no Instagram, nos ajude a divulgar a palavra de Deus para que mais pessoas possam tentar permanecer constante nesse mundo inconstante, tá bom? Se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito, já é inscrito? Ainda não? Então se inscreva no canal, deixe a sua curtida aqui para que o YouTube mande para mais e mais pessoas e o reino continue sendo divulgado, tá bom? Deus abençoe sua casa, sua família e não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus, tá bom? Deus abençoe.